Ele vai te chamar para uma conversa sincera, uma conversa franca, e vai revelar algo que você precisa saber. E depois dessa conversa, a vida vai mudar completamente. Será uma mudança incrível, e mesmo você não entendendo o porquê dessa conversa ter acontecido, posteriormente você vai ver que essa conversa trouxe a paz e a glória da segunda casa. Porque alguma coisa que estava encoberta e você já desconfiava, coisas que você praticamente já sabia, mas não ouviu da boca dele, o Senhor permitirá que essa conversa aconteça para que seja colocado uma pedra sobre esse assunto. E depois que uma pedra for colocado sobre esse assunto, a sua vida e a vida da pessoa amada vai decolar, vai subir, vai prosperar. Porque aquele que encobre as suas transgressões e o seu pecado jamais prosperará. Está escrito na Bíblia. E quando for revelado isso que precisa ser, você vai ver que haverá prosperidade. Fique em paz, porque você tem estrutura para ouvir, para decidir e deliberar sobre isso. Da mesma forma que ele errou, você erra e eu erro, nós erramos. Mas a questão é, erramos com uma condição de nunca mais cometermos o mesmo erro. E é isso que vai acontecer. Saiba que até Davi errou. Davi errou e errou feio. E depois desse erro de Davi, enquanto ele não se consertou, a vida dele começou a andar para trás, começou a dar tudo errado. Mesmo sendo um rei poderoso, mesmo sendo uma pessoa ungida do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, depois que ele comete um pecado que não agrada nada a Deus, Deus, por um momento, deixa ele numa prova, num deserto. E ele vai começar a ter perdas sucessivas. Enquanto ele não paga o preço do erro, não se conserta, não se arrepende, ele vai começar a ver a vida dele andando para trás e vai começar a ter perdas, coisas que não existia na cartilha, no dicionário de Davi. Certa vez Davi, no tempo da primavera, estava para ir para uma batalha, para uma guerra, mas ele resolve voltar atrás, recuar, e resolve ficar no seu palácio. E nesse tempo onde a primavera estava, era um tempo de guerra, porque nem tudo são flores, ovelha. Davi deveria ter saído do palácio para guerrear, mas não quis. Decidiu ficar em casa. E isso foi uma escolha equivocada da parte dele, que trouxe um banquete de Satanás, onde ele caiu e começou a ter perdas e deixar de prosperar como estava vindo prosperando. E eu quero que você entenda isso. Guerras sucessivas te conduzem a oportunidade, uma projeção muito grande. Davi só subia e cada vez mais ficava mais famoso. Famoso, poderoso e rico. Só que numa ocasião ele para de subir. E quando ele para de subir, Satanás apresenta um banquete para ele. Escuta o que Deus está falando. Porque Deus está falando com você nesse momento. Se você parar nesse momento, banquetes vão ser apresentados no seu caminho. Para que você venha cair. Para que você venha desistir. E nós estamos num período onde o inimigo está com fúria. Por quê? Porque ele sabe que você está no caminho do Senhor. E no caminho do Senhor, ele não pode fazer nada. Mas saindo você do caminho do Senhor, alguém saindo do caminho do Senhor, fica completamente vulnerável a esses ataques covardes do inimigo que não para um minuto. Davi deveria ter ido para a guerra, mas decidiu acordar mais tarde e dormir um pouco mais e ir para a sacada do seu palácio. E na sacada do seu palácio, no terraço da sua casa, ele tem uma vista linda, incrível, que vai tentá-lo, que vai mexer com ele, porque ele é carne.
quando ele, do seu palácio, ele olha para uma varanda, para um lugar, ele vai ver uma mulher, uma linda morena, se banhando seminua. E ali ele vai começar a cobiçá-la. E vendo ele aquela cena linda no ponto de vista dele, mas errada, porque era uma mulher casada com Urias, que era oficial do seu exército, e estava na guerra, guerreando onde ele deveria estar. Ele sendo tentado, ele vai fazer um convite para ela, para que ela venha ao seu palácio e converse com ele, e após isso, ele venha a deitar na cama com ela e ter relações sexual com ela. Davi vai cair em pecado porque no tempo de guerrear resolveu dormir até mais tarde e ficar dentro de casa. Porque a mente, quando está vazia, ela acaba sendo oficina do diabo. Depois desse episódio, Davi não é mais o mesmo. Ele deixa de crescer como havia crescido. Ele entristece o coração de Deus. E ele chega ao ponto de cometer uma tragédia. Porque nesse período onde Davi se deita com Betsabá, ela tinha acabado de sair do período da purificação. Então ela estava fértil. E deitando Davi com ela, ela vai engravidar. E Davi, para tentar encobrir o erro, vai mandar chamar o marido dela, Urias, que está na batalha. Não na frente de batalha, mas num lugar estratégico para poder guerrear. Vai mandar chamá-lo para que ele pudesse chegar no palácio. E quando ele chega no palácio, Davi recebe muito bem ele, dá um banquete para ele e diz para ele que ele tem sido um bom oficial e que agora era o momento dele descansar. E Davi fala para ele ir para casa e deitar com a sua amada para que ele pudesse ter relações com ela e depois sim voltar para a guerra. Por que Davi fez tudo isso? Porque Davi tinha engravidado a mulher dele. E mandando ele para casa e ele tendo relacionamento com ela, relação sexual, o filho poderia dizer que seria dele, não de Davi. Davi tentou armar um plano contra ele, só que aquele homem é muito fiel. Estou falando de Urias. Muito fiel. Um homem muito justo. E ele não resolve ir para casa e sim dormir na porta do Palácio Real. Por quê? Porque ele pensou da seguinte forma: meus soldados e o meu comandante está na frente de batalha longe de suas esposas. Não é justo que eu esteja também com minhas esposas e com minha esposa e com minha família, tendo em vista que eles estão guerreando pelo reino. Ele era patriota. E depois que Davi descobre tudo isso, Davi chama ele e dá um novo banquete e embriaga ele. Embriagando ele, manda Davi ir para casa, manda Urias para casa para deitar com a sua esposa, mas Urias não vai, dorme na guarda do Palácio Real. E Davi vê que o que ele armou contra aquele homem justo não tinha dado certo. E eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus, Davi, e um homem de Deus, Urias. Homens segundo o coração de Deus, ovelha, também erram, também pecam, também desagradam o coração do Pai. Davi tomou uma decisão errada, muito equivocada. Ele foi vencido pela cobiça da carne, porque ele deu ocasião para isso. E aquele segredo que ele tinha guardado, ele pensava que não seria revelado, que as pessoas não iriam conhecer. Mas posteriormente, o que era oculto seria revelado e trazido à tona. Tá entendendo? Fique em paz, porque tu vai saber de tudo. Tu vai conhecer aquilo que tem pedido. Eu estou falando agora para uma pessoa que está buscando em Deus saber da verdade. Porque tem alguém aqui, é uma pessoa específica, que desconfia do amado, da amada. E você vai descobrir a verdade. Se tiver algo errado, você vai descobrir. Se não tiver nada errado, você vai saber. Porque você precisa disso para ter paz. Mas quando você souber da verdade, se isso ferir os princípios da Bíblia, perdoa.
Se isso, de alguma forma, lhe feriu, foi injusto ou infidelidade, perdoa. Mas, se não for o que você está pensando, e você acusou a pessoa de algo que ela não tem culpa, que ele não tem culpa, peça perdão você. Porque é assim que a vida funciona. Devemos reconhecer os nossos erros quando nós pecarmos e errarmos. Davi conscientemente dormiu com a mulher de um dos seus oficiais. E ele sabia muito bem que ela era casada e que aquilo era errado, era pecado. Davi tentou armar uma cilada no primeiro momento, para quê? Para Urias se deitar com a esposa, para quem sabe lá na frente ele elaborar um plano dizendo, não, aquele filho é dele. Porque ele veio aqui e teve relação com ela no mesmo tempo que eu tive. Só que não deu certo. Urias era muito fiel ao rei, que pegou a mulher dele, era muito fiel aos seus comandantes, que estava na frente de batalha, e a sua própria esposa. E um homem tão justo como esse foi injustiçado e traído pela pessoa amada. Betsabá cavou o problema. Por quê? Porque ela foi para vista da sacada do palácio e se banhou, nua ou seminua. Então ela estava tentando alguém que poderia vê-la. Então ela fez algo, tudo indica que consciente. Aquela mulher, ela foi infiel ao marido, traiu o marido com uma pessoa poderosa. E ela também iria pagar o preço por isso. Porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido, nem escondido que não venha a ser revelado. Lucas capítulo 8, versículo 17. Deus estava controlando tudo. Mas por que Deus deixou? Porque Deus não interfere nas nossas vontades. Deus não interfere nas nossas decisões. Se a falta de caráter dela com a falta de caráter de Davi era o que eles queriam, eles iriam assumir a consequência. Davi, vendo que Urias não foi, numa ocasião ele pergunta, por que você não foi para lá? Eu não dei ordem para você ir para sua casa, deitar com a sua esposa, falar com a sua família, ter comunhão com eles? E Urias vai dizer, não, mas eu não posso fazer isso porque os meus irmãos estão em campo, em guerra, longe de suas famílias, longe de suas esposas. Por que eu teria esse benefício? Não acho justo. E Davi vê o caráter daquele homem e a fidelidade dele para com os seus povo e os seus liderados e aqueles que ele liderava e aqueles que lideravam ele também. Davi viu que daquela forma não ia resolver um problema que ele mesmo criou. Porque tem gente que é assim. Cria o problema para depois trazer a solução. Você não precisa disso. Você é a pessoa que resolve problemas. Davi aqui criou um problema. E ele estava achando que a solução agora seria destruir esse homem. Colocando ele na frente da batalha e deixando ele sozinho no tempo que os inimigos atacassem. Davi escreve uma carta para o seu comandante que está lá no campo de guerra. Olha que coisa, ovelha, preste atenção. Escreve uma carta e pede para que Urias levasse a carta para o comandante-geral do exército de Davi, que estava na frente da batalha. Só que o que estava escrito naquela carta? Que o comandante colocasse Urias na frente da batalha, onde a briga era mais violenta e feroz, e depois recuasse, abandonando ele lá. Davi planejou a morte do homem justo. E eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Por isso que eu quero que você grave isso. Porque pessoas de Deus também erram, também pecam, também falham. E às vezes cometem erros graves. Quem é que nunca errou? Quem é que nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Foi Jesus que falou isso. Davi iria ser perdoado? Sim, iria. Mas as consequências iriam alcançar ele. E quem conhece muito bem a história de Davi, sabe exatamente o que aconteceu depois disso. Eu vou chegar lá. Urias pega a carta, que está escrito o que o comandante deveria fazer com ele. Então, a sentença de morte de Urias
vai chegar na mão dele. E ele vai ir fiel, sem ler a carta, mas sem saber. Ele estava carregando a sentença de morte dele naquele dia. E onde está Deus nisso tudo, pastor, que deixou um homem justo morrer? Deus estava com ele. Deus está no controle. O Senhor não interferiu na vontade de Davi. E o Senhor esteve com Urias. Urias cumpriu a missão dele e deixou um legado. Ele tem um nome registrado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, com um belo exemplo a se seguir. Ser fiel a Deus vale a pena. Porque ele foi um homem íntegro, justo, honesto, fiel a Deus e fiel à pátria, e fiel à amada esposa, que traiu ele com o rei Davi. Urias, carregando sua sentença de morte na mão, volta para o lugar da batalha e coloca a carta na mão do seu comandante, do seu oficial comandante. E aquele homem pega a carta, cumprimenta Urias e começa a ler a carta. Quando lê a carta, eu acredito que o comandante mor dos exércitos de Davi não vai entender muito bem, mas vai obedecer. E a ordem era colocar Urias de frente da batalha no lugar onde a briga era mais feroz e intensa e depois recuar, deixando ele vulnerável ao ataque para que ele morresse. E foi exatamente o que aconteceu. Urias morre. A notícia chega ao palácio. Betsabá descobre que o marido dela morreu e ela chora copiosamente, desesperadamente. Ela chora como nunca chorou. E na consciência dela, ela deve pensar: eu tenho culpa. Eu sou a culpada. Porque se não fosse o meu pecado, o meu erro, ele não teria morrido. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olha como as coisas se encaixam. Olha o que Deus está construindo na nossa mente. Se tem tempo de você parar o que está sendo feito de forma errada, para hoje, para agora. Porque as consequências um dia chegarão e podem ser pesadas demais. Davi, depois disso tudo, vai começar a enfrentar o pior momento da vida dele. Ele vai ver que o pior momento não foi quando ele fugia de Saul, foi quando ele pecou adulterando com Betsabá. E a Bíblia vai dizer no final desse capítulo 11 de 2 Samuel que Deus não gostou de nada disso que Davi fez. Davi agora vai experimentar a consequência de um erro grave. E daqui em diante Davi vai assumir Betsabá e vai se casar com ela. É como se ele tivesse encobrido o pecado dele. Pastor, mas as pessoas descobriram, pastor, que Urias tinha sido traída e que o filho era dele. Descobriram, tanto é que está na Bíblia Sagrada. Só que desse dia em diante, ovelha, começou a haver guerra na casa de Davi. Aquela briga onde o filho começou a tentar pegar o lugar dele. Confusão dentro de casa. O menino violentando a menina, agredindo a irmã, uma confusão generalizada. Tudo isso por causa de quê? Por causa de um pecado consciente de Davi. Deus perdoou ele? Sim, perdoou ele. Te perdoou, me perdoou, nos perdoou. Mas a consequência vem. E é isso que eu quero que você entenda. Se você pode evitar, evite. Porque tem pecados que a gente pode evitar, tem erros que a gente pode evitar, a gente pode botar o pé no freio e parar. E Deus está colocando a minha voz para falar contigo. Coloca o pé no freio antes que faça isso de errado que você já sabe e a consequência dura chegue. Deus está falando contigo. É com uma pessoa específica. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós temos, mas tem uns que são pecados de morte. Tem níveis de pecado, sim. Há pecados que conduzem à morte. Tem classificações de pecado, sim. Está na Bíblia tudo que eu estou falando. Escuta o que o seu pastor fala contigo. Se dá tempo de você parar, para. Bota o pé no freio para não fazer algo que você sabe que é errado.
Sabe por que eu estou falando isso agora? Deus vai revelar o profundo de uma pessoa, de uma irmã que está aqui, de uma pessoa, de uma ovelha que está aqui. Você sabe que a pessoa amada, isso é para alguém específico, tá? Não é para todo mundo. Você sabe que a pessoa amada pisou na bola contigo, que errou, que traiu. Não faça igual. Você é diferente. Você não é igual a ele. Você é muito diferente. Deus tratou você nesse vídeo e tem tratado você. E se você continuar nessa rotina espiritual, talvez seja a sua primeira vez aqui, ou em pouco tempo que você me acompanha, não importa. Mas se você deixar ser tratada nessa rotina espiritual, e nas campanhas que fazemos, nas 2 campanhas que fazemos por mês, você vai superar isso. E você vai sair de cabeça erguida. Eu sei que você está me ouvindo e sabe que Deus está confirmando no teu coração. Porque você é uma pessoa do bem. Você é uma boa pessoa, uma excelente pessoa. Você não tem culpa. E alguém aqui, Deus já me revela uma outra situação, que você acabou fazendo a mesma coisa que ele fez, como um instinto de proteção, vingança, e você nem mesmo consegue identificar. Para agora. Para agora. Você nem precisa se identificar, mas eu sei que você está vendo esse vídeo. Para agora. Porque Deus vai amenizar as consequências. O que o inimigo quer é ver uma pessoa errando e a outra imitando o erro, uma confusão toda. Mas você não pode deixar se vencer, porque falam aqui no teu ouvido, porque tem mais companhias falando, faz mesmo. Ele não fez contigo, ela não fez com você, faz mesmo. Não faça não. Porque desse dia em diante, depois da queda de Davi com Betseba, a vida dele foi uma total desgraça. Sim, até Davi se recompor, se reerguer, foi muito tempo, muito desgaste. Ele poderia ter evitado, e é isso que eu quero que você saiba. Se é tempo de guerra, não fique em casa, moscando, dormindo, vá à luta, procura algo, faça algo. Pastor, já me aposentei, vou nadar na bênção. Ei, procura fazer algo. Pensai nas coisas lá do alto, diz o Senhor. Porque tem muita gente que acaba ficando, às vezes, perturbada, descontrolada. Porque a cabeça está vazia, o inimigo vai lá e trabalha. Deus está falando contigo, dá tempo de botar o pé no fogo. Davi, se tivesse ido para a guerra, não teria errado, não teria caído, não teria sido tentado. O que ele deveria fazer quando foi para a sacada do palácio? Identificou o erro, a tentação que gerou cobiça. Se afastar. Mas talvez ele tenha pensado, não, eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus, eu tenho agradado ao Senhor, Deus está comigo em tudo. Eu vou apenas olhar, mas não vou cair. E aquilo começou a mexer tanto com ele, que ele acabou fazendo um convite para ela. E é apenas uma conversa, só quero saber o que ela queria naquele lugar, quero apenas conhecer essa moça. Só uma conversa. Perceba que antes, eu vou olhar, mas eu vou vencer, porque eu sou de oração. Não venceu. Vou apenas chamar para conversar, só quero uma conversa. A conversa evoluiu para um beijo, para um amasso, e aí ambos foram para a cama. Da carne se foge, com o inimigo se enfrenta, em nome de Jesus. É assim que funciona, é assim que a Bíblia ensina. E tem gente fazendo o oposto, fugindo do inimigo porque tem medo e enfrentando a carne achando que é super-homem, ou que é a Mulher Maravilha, ou a Supergirl, mas não é. Se você vê algo que te tenta, foge, mete o pé, corre. E se você vê o inimigo se levantando, repreenda em nome de Jesus e enfrente ele, porque gigantes foram feitos para cair por terra. Aí a vida de Davi começa a ter perdas sucessivas. As batalhas não dão tão êxito como antigamente. Há derrotas. Por quê? Porque pecou, porque caiu, porque adulterou. Eu não estou para julgar Davi, nem tampouco Betseba. Eu estou para te ensinar com esse exemplo. E eu falei de um pecado de adultério, poderia ser um pecado de corrupção, de outra coisa, de agressão.
Coloca na mão do Senhor. E deixa Ele cuidar. Porque se tu colocar na mão do Senhor e ver saindo da sua mão, isso que antes você controlava, e ficar agitado, não vai adiantar nada. É colocar na mão do Senhor e confiar. Eu estou falando de um homem ungido do Senhor. Um homem escolhido por Deus. Um homem escolhido por Deus. Escolhido para governar todo aquele reino, toda aquela nação. Davi brincou com algo que era mais forte do que ele. Um guerreiro tão forte como Davi, que venceu Golias, venceu gigantes, venceu milhares de soldados. Davi chegou a um ponto que numa batalha ele venceu mais de 22.000 pessoas que eram inimigo. Sabia disso? E agora ele cai com uma mulher. Já percebeu, meu filho, o que é que derruba um homem? Já percebeu, minha filha, o que é que derruba uma mulher? Pois é. Não foram os inimigos que derrubaram Davi. Foi a cobiça da carne dele que derrubou ele. E se Davi tivesse freado, colocado o pé no freio e parado, ele pouparia a família dele de dores e de perdas. E ele seria muito mais feliz do que foi. O perdão divino iria alcançá-lo quando ele perdoasse, quando ele pedisse perdão a Deus. Mas as consequências não podem ser tiradas. E Davi sabia bem disso. Davi entendia muito bem isso. Olha, escuta o que eu vou te falar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Paulo falou isso no livro de Romanos. Davi não foi nada bondoso com esse homem. Foi covarde, medíocre. Foi um homem arrogante nesse momento, que usou do poder que tinha para poder sentenciar aquele homem justo à morte. E quando a Bíblia diz claramente no último versículo desse capítulo, Davi, após assumir Betseba, está escrito: ele se tornou sua esposa e lhe deu um filho, ela lhe deu um filho. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou nada do que Davi tinha feito. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um profeta chamado Natã para que fosse falar com Davi e levasse uma mensagem para o coração dele. E o profeta foi na condição de repreendê-lo. E o profeta é bem sábio nessa ocasião, usadíssimo por Deus, onde no capítulo 12 de 2 Samuel você vai observar que Natã, ao chegar na presença de Davi, a Bíblia diz: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Natã vai lhe contar uma parábola, o profeta. Vai lhe contar uma parábola para Davi, para ver qual seria a reação dele. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã, o profeta, foi e disse a Davi: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, Davi. Até então Davi não sabia que a parábola envolvia ele. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelhinha. Somente uma ovelha ele tinha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa juntos com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Olha, isso dói muito, ovelha, porque o casamento deles eram felizes. Eles eram felizes. Esse homem chamado Urias e Betsabá. Eles eram felizes. Aqui a Bíblia indica que ele conheceu ela muito jovem, muito nova, cuidou dela, pagou um preço por ela, né? Porque naquela época tinha que pagar um preço para poder conquistar a mulher e casar e ter direito de tê-la como esposa. Ele pagou um preço alto por ela, trazia ela para casa, cuidava, botava no colo, dava do bom e do melhor. Mas aí apareceu um homem bonito, rico e poderoso e destruiu tudo.
Davi está ouvindo. Sim! Essa história me interessa, continua. Ele alimentava ela, Davi, com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Davi, e aí? Me conte. Este não quis. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição, preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e a preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Olha que ele está falando de refeição, comer uma refeição. Olha a sabedoria desse profeta chamado Natã. Então Davi ficou furioso, se revoltou e disse, eu juro pelo Senhor, a sentença da vida de Davi vai sair da própria boca dele. Cuidado com o que fala, porque quem fala demais pode viver da própria sentença que falou. Foi o que aconteceu com Davi. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. E quem era esse homem? Ele. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi, ô profeta de coragem, esse homem é você, Davi. Eu? E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei da terra de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com Urias, o heteu, você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, Davi, escuta. Porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. A consequência do erro de Davi vai alcançar os descendentes dele. Tempo da lei, hoje é tempo da graça e da misericórdia. Preste atenção. O preço foi tão alto que continuou a morte violenta na família, na descendência de Davi por algum tempo, até chegar Jesus. Não abuse da graça, porque a consequência vem. E às vezes, ovelha, não dá nem tempo de viver a consequência, porque o salário do pecado é a morte. A pergunta é, vale a pena insistir no erro? Deus está me usando para falar com alguém aqui. E se essa live chegou até você, se esse vídeo te alcançou nesse momento, é porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Você é uma pessoa preciosa, você é uma pessoa incrível. E não é porque alguém não te valoriza, não reconhece o valor que você tem, que você vai fazer o que é errado. Faça o que é certo. Não precisa fazer errado. Faça o certo. Controle seus impulsos. Reprima seus desejos primitivos que te levem a pecar. Reconsidere algumas decisões, peça perdão e siga adiante. Não deu certo, tenta de novo. Davi cometeu diversos pecados. Não foi só o adultério, foi o assassinato daquele homem, do heteu Urias. Porque ele planejou e arquitetou a morte daquele homem. Foi um homicídio qualificado. Ele planejou e arquitetou nos mínimos detalhes. Davi mentiu. Davi encobriu um erro. Davi não foi para a guerra, onde ele deveria ir. Tem pessoas que fogem das guerras que Deus coloca para lhe promover e abençoar e criam as próprias guerras internas ou externas que não deveriam criar e pagam um preço alto.
e depois clama por livramento. Deus está falando no profundo contigo, minha filha e meu filho. É tempo de despertar para essa nova realidade. Você tem um propósito, tem um chamado, tem uma missão. Essa rotina espiritual vai lhe abençoar, nossas campanhas vão te abençoar. Não sai desse caminho. Não queira dar um pulinho lá no mundo e voltar a mergulhar nas águas divinas. Não. Tem coisa que pode ser evitada. Evitado. E é isso que eu quero que você entenda. Deus está falando contigo. E eu não preciso nem ler os comentários aqui, porque eu sei que Ele está falando contigo. Porque Ele me toma nesse momento para falar olhando nos seus olhos. Tem coisa que você pode evitar, ainda dá tempo. Para. Coloca o pé no freio. Não se paga o mal com o mal. Não se paga na mesma moeda. Não é olho por olho e dente por dente. Não! Não é assim. Não se torne igual àquela pessoa, fazendo as mesmas coisas erradas que ele faz, que ela tem feito. Haverá morte violenta na sua família, Davi. E quando Davi escuta aquilo, ele fica com medo. Porque quem está falando com ele é Deus. E também afirma que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. E foi o que aconteceu. O filho dele quis tomar o trono dele lá na frente, depois disso tudo. E o filho dele acaba morrendo. Poderia ser príncipe, mas quis ser rei. Morreu antes do tempo. Cobiçar o lugar dos outros, ovelha, é uma das piores coisas que tem. Um dos piores pecados também. Mas tudo isso se desencadeou por causa de um ato grave que Davi cometeu. Pastor, eu estou arrependido, dá tempo de parar? Tá. Não empurra mais com a barriga, não. Para logo. Talvez a live hoje esteja um pouco diferente, não tão do agrado de alguns, mas é a mensagem de Deus para o nosso coração. E isso é para mim, é para você, é para todos que ouvem. Porque nós podemos cair a qualquer momento. Por isso temos que estar vigilantes, atentos. É isso que a Bíblia ensina. Davi está recebendo uma sentença dura. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado também. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem. Davi ia pagar um preço de algo que ele mesmo fez. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi se arrependeu rápido, e por isso ele não morreu naquele momento, nem depois com o tempo, porque ele tinha uma missão a cumprir, e porque ele se arrependeu a tempo. Mas a consequência não deixou de chegar. Uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é as consequências dos nossos erros. Deus continuou com Davi, mas a vida de Davi foi mais difícil depois desse dia. Davi se arrependeu e logo depois ele descobre que o seu filho morreu. O filho de Davi com Betseba morre. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou para a criança sarar-se e não quis comer nada, fez um jejum, mas não adiantou nada. E logo depois ele perdeu um filho, consequência do pecado dele. Ovelha, essa é uma história muito triste de um homem segundo o coração de Deus que nos ensina uma grande lição. Se é tempo de guerrear, não fique à toa.
faça algo. Davi ficou à toa quando não quis ir para a guerra. Davi, quando subiu em seu palácio até aí, não tem nada de errado. E ele vê algo que fez a cobiça gritar dentro dele, ele deveria ter parado e se recolhido. Mas ele alimentou isso. E alimentando isso, começou a gerar um desejo nele, uma curiosidade. E eis o perigo: desejo e curiosidade de algo que é errado ou de alguém que é errado. Para logo! E feito o convite, a mulher aceitou. Betseba foi até o palácio. E o que seria só uma conversa desencadeou em uma cama onde ambos pecaram. Dá tempo de errar, dá tempo de parar o erro, porque essa mensagem não é obra do acaso. Essa é uma mensagem que constrói em nós algo de Deus, que nos ensina a ser vigilantes, atentos e não deixar com que algo que nos cobiça ou alguém continue perto de nós. Saia de perto daquilo que está fazendo você falhar, fracassar, cair e pecar. Pois se é no trabalho, evita, saia, dê um não definitivo, bloqueia. Deus está falando para mim assim: manda essa moça, manda esse rapaz bloquear alguém no WhatsApp e na ligação e nas redes sociais para não cair. Bloqueia para não cair. Pois o que Deus uniu não separa o homem. Eu vou fazer algumas orações, uma oração aqui agora, filho, em nome de Jesus. Deus vai te dar força e unção. E você vai superar. No nome de Jesus. Amém? Ora com o seu pastor. Tenha fé. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Graças te dou por esse momento. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Deus, dê força a essa irmã e dê força a esse irmão para que ele vença esse pecado e essa tentação, para que essa pessoa vença essa adversidade, isso que tem gerado cobiça e desejos pecaminosos. Em nome de Jesus, Pai, toca nesse corpo e tira essa vontade de cometer o erro que não deve ser cometido. Toca nesse coração e faça essa irmã liberar o perdão. E faça esse irmão perdoar, desculpar quem feriu, quem magoou, quem traiu, quem foi infiel. No nome de Jesus, Divino Espírito Santo, toca nessa vida, nessa casa e nessa família e restitua de volta, meu Pai, o que é dela, o que é dele. Tira esse homem dos braços da amante e tira essa mulher dos braços do amante. No nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo anjos descendo do céu e marchando e guerreando sobre a sua casa. Ele está guerreando, eles estão guerreando. E o Senhor te diz: ande nos meus caminhos e prosperarão, e prosperareis. Trilha nos meus caminhos, desvia-se do mal, do pecado e do erro, e prosperará cada dia e cada vez mais. Deus está tocando um corpo aqui agora e o Senhor me fala assim: estou dando força para minha filha e para o meu filho vencer esse desafio, vencer essa situação. Deus vai te dar a força de reprimir um desejo errado. Ei, Ele vai te chamar para uma conversa franca. Deus está mandando dizer de novo. Para uma conversa sincera, para uma conversa amiga. Vai revelar algo que você precisa saber. E eu vejo depois dessa conversa vocês prosperando e se entendendo de vez. Eu te abençoo, orando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga glória a Deus, graças a Deus. Escreva aqui nos comentários, glória a Deus. Coloca aqui, Deus está nessa live. A presença dele está aqui. Beba da água consagrada, ovelha. E diga, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seu pastor te ama, tá?
Não se esqueça disso. Talvez a mensagem não tenha sido aquela que você tanto desejou, imaginou, mas foi do coração de Deus para o nosso coração. Pode ter certeza absoluta disso. Porque tem gente aqui que precisava ouvir tudo isso. E tem pessoas aqui que precisavam de muitas coisas que Deus falou nessa live. Eu tenho certeza que a partir de hoje, sua vida vai ser bem melhor, bem mais produtiva e bem mais próspera. Haverá paz no seu coração, cura no seu corpo e desejo de viver com a pessoa amada, sendo feliz e prosperando como nunca prosperaram. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos que curtiram, compartilharam. Pastor, eu estou sem igreja, eu quero fazer aqui da minha igreja, quero devolver meu santo dízimo, quero fazer uma oferta, como que eu faço? Aqui embaixo tem o Pix CNPJ e o Pix celular e a Caixa Econômica Federal também. Para quem está pelo Face, está aqui em cima, tá? É só você fazer e se você quiser enviar o comprovante para o meu Zap, você pode enviar. Se não enviar, fique tranquilo que no extrato eu pego os dízimos e as ofertas e separamos dizimista na Arca da Aliança e ofertante no azeite consagrado. Tá bom? Às 14 horas eu estou aqui de volta com a profecia de 1 minuto e à noite a partir das 20. Eu vou ver se hoje eu entro um pouquinho mais cedo, por volta das 18, 19 horas no máximo, ali 18h30. Vamos ver se eu consigo. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado a todos que curtiram e compartilharam. E quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no canal. Quem está no Face, clica nos 3 pontinhos, siga a página. E não se esqueçam, ative todas as notificações no sininho. E compartilhe essa live com 15 contatos, 15 grupos. Vamos fazer a obra no nome do Senhor Jesus. Amém? Esqueci até de pedir o like no início da live, né? Eu acho que eu esqueci, mas confirma aí com o seu joinha, com o seu like. Sempre quando entrar logo na live, já deixa o like, isso já faz o YouTube e o Face recomendar mais o vídeo. Quem não me segue lá no Instagram, me siga lá, @rodrigo.arguelles e o outro é @arguelles. Os dois Instagrams são meus, tá bom? Deus abençoe.